A mais recente questão foi a questão do acidente. Eu queria que você explicasse rapidamente pro pessoal. Na verdade, se for pra falar do acidente, eu preciso dar lugar de fala pro Perline, porque a exclusiva foi dele. Mas se for pra falar sobre os áudios, eu dou start. É isso aí. O que você prefere? Não, vai lá, Perline, vai lá falar então. Então, bora lá. Vamos falar dessa situação aí, Léo, porque a gente teve, pelo menos eu tive acesso, né, à decisão e algumas coisas também relacionadas aí ao espólio da Marília Mendonça, né, e que, enfim, tá dando essa impressão de que tá havendo um orquestramento aí contra a dona Ruth, né? Mas as informações, conforme elas estão chegando pra gente, elas não estão sendo, obviamente, muito favoráveis aí pra ela, né? Essa questão da indenização, da metade da indenização que ela teria exigido aí por conta do acidente, é uma história um tanto quanto delicada, porque quando saiu essa informação, na verdade, foi o Ricardo Feltrin que deu o furo de reportagem, e aí depois outras pessoas trouxeram outras informações que estavam ali meio imprecisas no meio disso tudo, né? E aí foi visto, né, pelo documento mesmo, que a dona Ruth, ela teve direito... A dona Ruth não, né? O Léo teve direito a $1 milhão de indenização por conta da morte da mãe ali no acidente aéreo, e as outras vítimas tiveram 1 milhão dividido entre todas elas, né? E os beneficiários de todas elas. Então não foi uma divisão igualitária. Não foi. Não foi. Em relação ao número de passageiros e tripulação. Não foi. A informação que existe é essa, né? De que ela teria brigado ali, né? Teria imposto para as pessoas para os familiares das vítimas, né, de que a vida da Marília Mendonça importava mais, valia mais e que ela fazia questão desses 50%, né, de metade do valor da indenização. E aí depois a Alexia vai poder falar melhor aí também em relação aos áudios, que tem aí umas comprovações de que realmente teve um jogo duro por parte dela, por parte dos advogados. E aí o questionamento que fica, né, Léo, acho que para todo mundo, enquanto sociedade, realmente existem vidas que valem mais do que as outras, né? Realmente ali a gente consegue mensurar quanto que valia cada pessoa que estava ali naquele avião. Eu acho que é isso que está fazendo também um pouco a opinião pública se dividir no meio dessa história e mostrar um lado que talvez a gente não conhecesse aí da dona Ruth, desse apego pelo dinheiro, ou enfim. Perline, eu quero que você diga do fundo do seu coração. Você acha que a dona Ruth sabia disso? Sabia de tudo disso? Sobre isso? Léo, eu não conheço a dona Ruth. Eu nunca estive com ela. E é engraçado que quando essa história veio à tona da existência do processo, quando você deu furo de reportagem, na hora, a minha defesa foi pela dona Ruth. Na hora, porque eu tenho para mim que o Léo tem muito apego a essa avó e tudo mais. Só que aí com os desdobramentos dessas histórias, a gente vai construindo uma percepção sobre essa mulher, meio que por espelhamento daquilo que a gente tá vendo, que não é tão bacana. Então, assim, não acho que ela tenha sido uma avó ruim, não acho que ela tenha sido uma mãe ruim para a Marília e para o outro filho dela, mas é que quando o dinheiro entra em cena, as pessoas se transformam. E talvez aquele olhar que a gente tinha sobre determinada pessoa seja completamente diferente quando ela se depara com um montante ali que ela nunca teve controle. E eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente está construindo uma imagem agora da dona Ruth, que ela tem muito dinheiro na mão, um dinheiro que ela não tinha antes, e agora a imagem, sei lá, a maneira como ela está se portando tá fazendo a gente ter essa impressão. Vale ressaltar o seguinte, para quem não sabe, Marília não tinha seguro de vida. Não tinha? Tá. Mas não é de Gato Perline. Marília não tinha seguro de vida. Como é que pode uma pessoa como Marília Mendonça não ter seguro de vida? Mas é assim, Léo, claro que não, você me permite até falar uma coisa, tenho. gente. Porque é o seguinte, é muito louco a gente pensar na grandiosidade que foi a Marília Mendonça e ao analisar o patrimônio dela, o que ela deixou de herança efetiva, material ali para a família e tudo mais, o que ela fez de planejamento para se cuidar, tudo isso foi muito pouco. A gente pensa na Marília Mendonça como uma grande estrela. A gente sempre pensou que ela tivesse, assim, fortunas, sabe? Dinheiro a ponto dela não ter mais onde guardar dinheiro. E não! A Marília Mendonça... Não morreu rica. Ela não morreu rica. O patrimônio que ela deixou
é assim, é muito pequeno. Perto o que outros outros astros do sertanejo têm. E astros de menor projeção do que a Marília. Sim, mas então, ela assim, começou a fazer todo o sucesso, entorno da Marília Mendonça é uma coisa... 5 anos antes. Eu não vou falar que é nebulosa, mas eu vou falar que é bastante complexa. Porque a ponto dela não fazer um seguro de vida pra ela. Óbvio que ela não esperava que ela fosse morrer. Mas assim, quando a gente analisa tudo que ela construiu, né, materialmente, é muito pouco. Muito pouco perto da grandiosidade. Mas assim, é porque ela só tinha 25% da carreira. Deixa eu só parar uma coisa aqui. Pra você que tá chegando agora, porque tem muita gente chegando agora. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal, já que tá rolando. Só pra você entender, a gente começou a falar... Já falamos sobre Edu Guedes, já fomos lá pro Einstein, já voltamos. Já, daqui a pouco vamos falar do Cauã Raymond, porque a Monique entrevistou ele hoje lá no Rio. Mas quem tá aqui com a gente hoje é o Gabriel Pernini, que ele deu alguns furos essa semana sobre Dona Ruth, a Alexia, a Monique Arruda e a doutora Bruna Kuzumoto, que tem sempre ajudado a gente a entender. E a pergunta para a doutora Bruna, qual era mesmo? Se é normal, se é esse tipo de acordo que aconteceu no acidente, o seguro, a alegação que foi usada pela defesa, talvez, não sei se foi a defesa. Gente, não é a questão é que assim, quando você olha no olhar moral, você fala todas as vidas são iguais. Todo mundo sabe disso. Não existe alguém mais importante. Porém, juridicamente, eu não consigo ter um valor sobre uma pessoa. Então, quais são os critérios que a gente fala, critérios objetivos que a gente analisa para fixar, por exemplo, uma indenização por dano moral, por exemplo? Nós vamos olhar o potencial econômico daquela pessoa, o quanto aquela pessoa tem, o quanto ela foi impactada. No caso aqui da morte das pessoas, eles vão olhar a idade que cada um tinha, quanto eles ganhavam. Então, ele tinha 50 anos, ele ganhava 3 mil reais. Ele iria viver uma expectativa de vida aí de 30, 40 anos, tá? Então, a gente coloca nisso a expectativa, multiplica isso por 3 mil e aí vai chegar num valor. Então, o cálculo para isso, para essa análise, é sempre a expectativa de vida versus o potencial econômico. Por isso que quando a gente fala desse jeito, assim, nossa, a vida da Marília valia mais do que dos outros... Fica frio, fica algo calculista e algo assim, nossa, tô menosprezando as pessoas. E não é isso, não é isso. Então é normal isso, é normal, doutora? É normal, Léo. Então, eu vou pro lado moral da coisa. Eu não acho normal isso, né? Não acho normal. E até pegando o gancho no que o advogado disse aí pra CNN, que a Alexia acabou de ler, que isso foi um acordo e ele trouxe toda uma justificativa ali, muito rocambolesca pra minha interpretação, eu tenho plena certeza de que, assim, isso não foi tratado com dessa maneira tão simples e tão tranquila com as pessoas que estavam ali envolvidas, né, com os familiares das vítimas, para virem com um parecer tão tranquilo assim. De acordo com o que a gente tem aí de apuração, de áudios vazados e tudo mais, o que a gente sabe é que teve uma aceleração ali para falar, olha, gente, nós queremos isso, vai ser dessa maneira, se vocês quiserem brigar de uma outra maneira, vai demorar para todo mundo ter acesso aí ao seguro. Então, acredito eu que toda essa explicação que o advogado aí, que o Robson deu para a CNN, é mais protocolar do que para sinalizar que realmente houve uma paz ali entre os beneficiários desse seguro. Doutora Bruna, a senhora quer falar alguma coisa? Eu fiquei, a senhora queria falar ou não? Não, é que eu fiquei abismada com isso. Será, gente, se isso é verdade, isso pode gerar uma nulidade, sabe, de vício de consentimento. É grave, entendeu isso? Porque isso pode realmente, por mais que tenha sido homologado em juízo, se for constatado que houve um vício de consentimento que foi utilizado no momento de vulnerabilidade de todos ali os participantes, dos familiares, e ter colocado essa ameaça, né? Olha, se a gente for para briga, vocês vão demorar muito. Isso realmente, se comprovado, pode gerar, assim, mudar toda a história, toda a questão do que eu expliquei, que é realmente como é feito, da forma objetiva. Isso pode dar um rebuliço nessa história. E aí, mais uma polêmica. Deixa eu só falar uma coisa. Eu conhecia muito bem um dos passageiros, o Henrique Bahia. Sim, que era produtor. Que era o assessor direto, assistente pessoal. Direto da Marília. Você chegou a conhecer, Monique? O Henrique Bahia? Libera o som dela, Monique. Sem áudio, a Monique. O Henrique Bahia... Conheci também, né? Conheceu? Era um cara maravilhoso, um coração
era um cara de coração puro, era desse tamanho, um gigante, mas era um cara, olha, genuíno, excepcional, enfim. E parece que a família dele veio se manifestar, né, Alexia? Sim, isso que eu ia falar. A mãe do filho dele escreveu o seguinte: a matéria que esperamos há anos. Em seguida, compartilhou uma mensagem que dizia: Ruth, mãe de Marília Mendonça, inevitavelmente colherá todas as maldades que vem plantando ao longo dos últimos anos. Gente. Especialmente em relação aos familiares das vítimas que estavam com Marília naquele voo trágico. Ruth é uma pessoa ruim, falsa e mau caráter. Que isso? Que isso, achei forte. Ana Clara, irmã do Henrique, também fez um comentário. Meu irmão, que morreu trabalhando, abdicou inúmeras vezes de momentos com quem de fato valorizava a vida dele, para servir pessoas que lamentavelmente mensuraram vidas. Tem uma questão também que vou puxar aqui pra gente falar com propriedade, mas que rolou na internet essa semana, que alguns portais veicularam, que houve também por parte, né, teria acontecido que por parte da defesa da dona Ruth, não reconheceu o vínculo trabalhista do Henrique, Bahia. Isso também foi um motivo Desculpa te cortar, Alexia. Doutora, não. Ela era funcionária, a própria Marília era funcionária de um escritório. Quem tem que cuidar disso é o escritório, não a Marília, correto? Então, a gente tem uma coisa na trabalhista que chama solidariedade, responsabilidade solidária. Então, todo mundo ali é contratado por uma empresa que, em tese, tem responsabilidade por administrar a carreira dela. Mas, para quem ela trabalhava, se essa empresa quebra, por exemplo, eu vou entrar com ação contra a Marília, entendeu? Então, ela é corresponsável solidariamente ao funcionário que está registrado numa empresa acima dela. Eu queria perguntar para a doutora Bruna, o advogado da dona Ruth, falou que o dinheiro está na conta do Leozinho, não foi mexido, porém ele não falou se está esses 50% das pessoas que morreram juntos, se esse dinheiro está nessa conta. Se de fato estiver, eles podem reaver esse dinheiro? Eles têm esse direito, mesmo tendo assinado esse acordo? Para eles conseguirem reaver o dinheiro ou parte, tem que ser reaberto um processo judicial. Eles vão ter que entrar com uma ação anulatória alegando vício de consentimento, que a gente chama, tá? O que é vício de consentimento? Para quem é leigo, olha, eu fui enganada, eu estava vulnerável, eu assinei qualquer coisa porque quem trabalhava era o meu marido, eu ia passar fome, então eu aceitei, mas eu me senti coagida, e aí tem que demonstrar prova dessa coação ou dessa lesão que a gente chama, tá? Para conseguir demonstrar isso. O juiz reconhecendo, tendo prova de que houve o vício do consentimento, que na realidade ela assinou algo que ela não queria, por exemplo, só assinou porque foi coagida, induzida a erro e tudo mais, aí esse dinheiro volta para o processo e aí ali começa a nova discussão de como vai ser partilhado novamente. Isso tem e o critério de expectativa de vida, gente, e também a geração de economia também vai ser levado em consideração novamente, só que aí é o juiz que vai determinar. Pode ser que o juiz coloque 800 mil ao invés de 1 milhão. Entendi. Entende? Então o juiz pode determinar de forma diferente. Não, só perguntando se tem tempo das famílias entrarem com o processo, se é que já não entraram. Quanto tempo? Porque já faz 4 anos isso, né? 4 anos do acidente. São 4 anos da sentença, gente, do acordo. 4 anos do acordo. A partir do momento que houve o acordo homologado em juízo, são 4 anos ali. São do acordo. Não, sabe quando foi do acordo? A gente não sabe, mas está perto de expirar, então. Esse seguro, quem pagou o seguro? Esse seguro é da aeronave? É do quê? Da empresa? Quero o áudio do Perline, por favor. É a empresa que controla o avião, né? Porque todas as empresas de transporte aéreo precisam fornecer esse seguro, né? Perfeito. Então, o que a gente tem de informação, Léo, é que o seguro que a empresa fornecia era menor do que o que foi pago no final das contas, mas que a empresa teria aceitado ampliar esse valor, dobrar, né? Porque inicialmente seria de 1 milhão, mas eles dobraram para 2, porque tratava-se de uma história muito midiática. Agora, Nick, sua pergunta.
dúvida tem um pouquinho a ver com isso. Esse dinheiro do seguro sai logo depois que o avião cai, porque as pessoas ainda poderiam estar mexidas, né? Ainda sem cabeça para resolver essas coisas. Eu falei isso, doutora. Esse argumento é perfeito em modo É perfeito, mas é lógico. Quando você tá abalado, né? Enfim, você assina qualquer coisa, concorda? Exatamente, é direto, caiu uma semana depois, isso tem que ser decidido ou não? Não. Tanto que, assim, os documentos que a gente teve acesso, o pagamento foi feito em 2023. Então, foi falado que a dona Ruth, depois de pegar o seguro, um mês, já tinha usado dinheiro para fazer plástica. Gente, ela pode até ter feito plástica um mês após a morte da Marília Mendonça, mas não foi com o seguro do acidente aéreo. Até porque esse dinheiro caiu na conta do Léo, que embora ela seja administradora, ela não pode tirar para fazer uso próprio. Gente, a questão é que fala, Alexia. Não, eu acho que esse caso, o maior problema está sendo justamente a narrativa, que a gente sabe que tem muito poder, a maneira que você conta uma história. Sim. Então, o que a defesa da dona Ruth alega em relação à informação do Ricardo Feltrin é que a maneira que foi publicada fez parecer que a dona Ruth reuniu todos os familiares, falou assim, a vida da minha filha importa mais e por conta disso eu vou ficar com 50% do valor. Exato. Quando a informação que se tem é que foi algo decidido em juízo, em que a dona Ruth não estava nem presente, óbvio, cabe o debate. Se é moral, se é imoral, exatamente. Se tem, né, faltou um pouco de sentimento. Isso tudo tá passível pra gente questionar e tá aqui debatendo. Só que o fato é que a maneira que tá sendo narrada algumas situações estão comprometendo o entendimento público da real cronologia dos fatos e do que de fato é verdadeiro ou não. E daí? Então, assim... E frente ao que vocês falaram no início do programa, que existe um movimento, a minha opinião é que existe, tá? Declaradamente existe um movimento de encaminhar essas informações. Vamos lá. Agora chegou a minha hora. Dá licença. Fala. Ih, lá vem. Fala da enquete. Primeiro, você achou justa a divisão de seguro para os envolvidos no acidente da Marília Mendonça? Não. Sim, 10%. Não, 90%. Agora chegou a minha hora. Fale. Eu quero até, se vocês quiserem falar, me interromper, vocês podem me interromper. Depois eu tenho pergunta. Tá, fala. Dona Ruth, a senhora precisa de ajuda. Precisa de ajuda, principalmente para acessar alguns lugares da imprensa, né? De uma assessoria de imprensa. Precisa de uma assessoria jurídica e de imprensa. Exatamente. Desculpa, das duas. O seu advogado... que eu gosto muito dele. Dr. Robson Cunha. Eu gosto muito do Dr. Robson. Mas ele está de férias. O que aparece no celular dele... Não é, libera o som aí do Perline. É off até o dia 17. O mundo tá caindo, gente. Caindo. O mundo tá caindo. Dona Ruth, a senhora precisa falar, Dona Ruth. A gente precisa de ouvir, porque eu tenho certeza que a senhora não é essa pessoa que estão pintando. E eu preciso que a senhora fale de verdade se a senhora sabia ou não sobre isso tudo que estava acontecendo. Você concorda? Não, eu concordo. Acho que realmente falta uma assessoria Perline. de imprensa. Ela tinha que falar, ela tinha que vir a público falar. O Tutu falou isso ontem, mas só reforçando o que a Alexia disse. Achei que foi orquestrado. Isso vir à tona agora me parece algo calculado para se criar uma narrativa. Você goste ou não, isso poderia ter sido vazado há 2 anos, há 3 anos. Poderia. E isso, as pessoas querem que ela pague por uma coisa que supostamente ela teria feito. Perline, o que você faria se você fosse Dona Ruth hoje? Léo, eu contrataria mais advogados, porque o Robson definitivamente não tá dando conta do recado sozinho. Por mais que ele tenha outras pessoas trabalhando para ele, não dá para ele sair de férias nesse momento, né? Por mais que eu acho que ele esteja trabalhando ali nos bastidores, e esse anúncio de férias seja mais assim pra galera não ficar cutucando ele no WhatsApp, né? Mas eu acho que ele precisa de mais apoio. Ele precisa. E a Dona Ruth precisa urgentemente contratar uma assessoria de imprensa, tirar o escorpião do bolso, contratar uma ótima equipe que trabalha com gestão de crise, porque assim, Léo, diferentemente de vocês, eu não acredito num ataque orquestrado. Não acredito. Eu acredito que isso tá acontecendo, assim como acontece com diversos outros famosos que a gente tá acostumado a cobrir casos semelhantes. Quando a gente descobre um podre da pessoa, e aí vai buscar, existem vários outros por trás.
Então, assim, histórias que estavam debaixo do tapete começam a aparecer quando outras narrativas são contadas. E eu acho importante que nessa história toda, quando o processo foi divulgado, a existência do processo do Murilo contra a Dona Ruth foi divulgado, a grande parte da opinião pública, na internet e tudo mais, o Murilo ele foi crucificado por parecer que ele estava sendo uma pessoa maldosa de querer proibir o filho dele de ficar perto da avó. Só que aí, o Murilo, você bem sabe, Léo, ele tem uma assessoria de imprensa fantástica. Ele tá trabalhando com uma das melhores advogados. É verdade. Então, ele tá trabalhando com ótimos advogados. Ótimo. É óbvio que o staff dele vai trabalhar na defesa dele, não só nos tribunais, mas perante a opinião pública também. Para mudar então, a assim, opinião pública. Se nesse momento a Dona Ruth optar pelo silêncio e o advogado dela continuar de férias, desculpa, reverter essa história perante os fãs de Marília Mendonça, desculpa, cada hora é um prejuízo. Cada hora é um prejuízo. Olha, você sabe que eu tô com a doutora Aline aqui falando com... Doutora Aline, nossa amiga... Ela mandou o que a Dona Ruth deve fazer, eu não vou repetir, não. Que da Dona Ruth deve fazer. Eu não vou repetir o que ela quer. Aí depois o processo vem pra mim. Aline. Porque ela que vai me defender. Muito, né? Léo, doutora Bruna. Léo, eu sei que você vai perguntar pra doutora Bruna, mas eu queria, pegando o gancho no que o Cabrini falou, Gabriel... Cabrini? Desculpa, Gabriel Felipe. Isso Cabrini tá aqui com a gente? Quem me dera chegar ao nível do Cabrini. Isso porque eu te conheço há mais de 10 anos, né? Vamos lá. Perline falou... isso mexe com a opinião pública, porque estava todo mundo do lado da Dona Ruth. Agora eu pergunto, a questão... Eu diria que estava meio a meio. Eu também acho que estava meio a meio, mas ontem as pessoas falaram, não, estava mais para eu achava que estava... No dia, nós estávamos juntos e estava meio a meio. Eu pergunto, olha só, esse caso do seguro tem a ver com a guarda do Léo, doutora? Eu sei, eu não tô perguntando. Não tem a ver, mas a opinião pública pode afetar a decisão de um juiz? Essa é a pergunta. Você acha que é? Não, é pra doutora responder. Vai, responde, doutora. Gente, é muito difícil um juiz levar em consideração isso. Sinceramente, porque ele tem que fundamentar. E ele fundamenta com que as provas constam nos autos. Então, isso não acho que o juiz olharia para isso, não. Até porque foi homologado por outro juiz, né? Foi. Agora... A gente não foi da vara da infância, né? Não era um juiz da vara da infância. Eu só quero trazer uma dúvida, que eu não sei se vocês têm essa informação que vocês trouxeram. O seguro dela era de 1 milhão. E aí, dólares, esse 1 milhão... Dólares. Não, dólares, mas era de 1 milhão, porque era o seguro da empresa aérea, certo? Quando a gente tem uma pessoa que é famosa, do nível da Marília, esse seguro não abarca o valor de uma indenização. Se realmente, por exemplo, foi um erro do piloto contratado pela empregado funcionário da própria companhia aérea. Ou seja, o que eu penso que deve ter acontecido é que tem uma informação que talvez a gente não saiba, que é essa que eu vou sugerir, que é o seguro de 1 milhão foi dividido entre as partes que estavam ali, e referente à Marília, porque ela, sim, tinha uma questão de carreira que poderia arrecadar muito mais do que... Quantos anos ela tinha? Ela era super jovem, ela tem aí mais 50 anos de vida para arrecadar dinheiro. E aí o prejuízo financeiro talvez poderia ser maior para a companhia aérea, e por isso que ela aumentou. Então, pode ser que tenha uma informação que não veio para a gente referente a isso, tá? Porque eu estava analisando mais ou menos que cada um está trazendo de informação, e isso é muito possível mesmo, tá, Léo? Tá, só um minutinho, vou pedir um minutinho para vocês, porque o Dr. Robson acabou de chamar a gente, chamou a nossa... Dr. Robson Cunha, que é o advogado da Dona Ruth. Olha isso, Gabriel. Sim, ele falou com a Karen. Tiramos ele das férias dele. Tiramos o quê? Tiramos ele das férias dele. Das férias. Então, ele falou com a Karen, nossa chefe de produção, Karen de Túlio, e ele disse assim, eu vou me organizar para até semana que vem dar uma coletiva para vocês. Ele disse isso depois que o Perline falou que ele... eu acho importante, Jana, porque assim, foi de antes. verdade... Desculpa, foi antes, perdão. Eu acho que assim, é importante ele, nesse momento, não se silenciar e não deixar a Dona Ruth em silêncio, sabe? As pessoas querem e precisam ouvir a Dona Ruth, por mais que o processo da guarda do Léo esteja em segredo de justiça, a gente tá falando aqui sobre a moral e sobre a honra dela, que tá sendo debatida e sendo jogada ao vento aí. E ela precisa se defender. Alexia,
Eu quero saber o que você faria se você fosse Dona Ruth. Se eu fosse Dona Ruth, eu já estaria com uma assessoria de imprensa, justamente para melhorar essa relação com os jornalistas. A melhor forma de lidar com o jornalista não é advogado ligando, ameaçando de processo, não é com notificação extrajudicial. Se você tem algo para ser rebatido, ou você faça uma coletiva de imprensa, que foi a decisão agora mais acertada do Dr. Robson, acho que desde o início de que toda essa história veio a público. Então, assim, ela tem que tomar a rédea da situação. A gente precisa entender que a Dona Ruth não é uma pessoa simples, né? E eu vou falar agora isso não como demérito, mas talvez não com tanto acesso à informação, à escolaridade. Então, assim, é complicado. É um mundo novo para ela. Então, se é novo, que ela busque aliados, que ela possa colocar a verdade dela ali. Exato. Doutora Bruna, e assim, o que você faria? Desculpa te cortar. Você quer acabar, Alexia? Nada, eu falei. E tomando todo o cuidado para não expor mais o menor, né? Então ela tá na altura do campeonato lutando pela honra dela. Doutora Bruna. Olha, o meu ponto de vista, eu realmente chamaria uma imprensa, eu contrataria um gestor de crise de imagem, tá? Porque isso é importante. Nós não temos essa formação. Perfeito. Tá? Mesmo nós como advogados, a gente precisa muitas vezes ter estratégia para atuar com marketing, para conseguir expandir essa informação. E eu traria muito pontual, de forma resumida, o motivo pelo qual foi feito dessa forma. Não tão resumido, entendeu? Do tipo, expectativa de vida versus poder econômico, expectativa de enriquecimento, né, econômico. Não traria isso, porque nós, população que não fez direito, não consegue entender essa diferença. Não consegue. Então eu faria isso. Eu acho que esse é um ponto interessante. Por mais que a senhora diga que é normal no direito, a gente, nós, pessoas comuns... Não entra na nossa cabeça. Não entra, principalmente se a senhora me dissesse o seguinte, olha, é o único dinheiro que a Marília vai ter, que a Dona Ruth vai ter a vida inteira. Aí, ok. Tá. Ok? Eu nem sei. Não, mas não. Vem Spotify, vem Amazon, vem filme, vem documentário, vem quem mais? Som livre, vem todo o fonograma. Vem tudo isso. Quer dizer, $1 milhão. $1 milhão, né? Aí, qual a diferença que faz perto desses... A gente tá falando de 300 milhões de reais que estão sendo negociados na Som Livre. Você tá entendendo? Sim, Pra que eu vou tirar essa quantia da família do Henrique Bahia? Claro. E não vai ter mais dinheiro. Não vai ter mais dinheiro. Você tá entendendo? E deixou um filho. Deixou uma viúva. E aí tá falando de um cara que tava sempre ao lado dela. E detalhe, Dona Ruth perdeu o irmão. Lá também. Dona Ruth perdeu o irmão no acidente. Então, assim, não é... tá dentro da lei? Tá, amor. Foi várias coisas que a gente já passou aqui, que a gente passou, que falaram, mas tá dentro da lei. Tá, mas não é humano. Não é humano, é verdade. A gente Tá dentro da lei? Tá dentro da lei. Mas não é humano. E mais uma vez, vamos relembrar que a Dona Ruth não estava lá, tá, gente? Então foi uma decisão que foi tomada... Muito bem. Não sei, e precisa ser explicada. É isso que a doutora falou também. Ela precisa ser esmiuçada para acabar com certas coisas. É isso.